Olá, você quer ser livre, leve e dona? Pois então fica com a gente, porque esse é um canal que vai ser inteirinho voltado para empreendedorismo, para as mulheres que querem fazer, que querem acontecer, que querem aparecer nesse mundo de uma forma muito bacana. E a minha estreia não poderia ser melhor, porque eu sou fã dessa mulher, Lindália Sofia Junqueira. Obrigada. Finalmente. Obrigada, Cristina. Eu que agradeço. A oportunidade. Imagina, a primeira mulher a ser selecionada pela NASA para participar da Singularity University. Isso. Explica pra gente o que significou isso na sua vida. Gente, foi muita emoção, porque meus pais são imigrantes, vieram muito jovens para o Brasil. E eu sempre estudei em escola pública, né? Tive muitas dificuldades, mas tive uma mãe, né? Uma mulher inspiradora que me falava que através da educação a gente pode abrir todos os caminhos. A gente pode realmente crescer, se desenvolver, nos transformar, que é o mais importante na vida. E eu sempre acreditei nisso, consegui chegar até a faculdade, fiz engenharia, fui executiva de grandes empresas, até que quando eu já estava na Globo como criadora do programa de inovação da Rede Globo, Inove Rede Globo, surgiu esse programa na NASA, Singularity University, que trabalha com 8 tecnologias exponenciais que vão mudar o mundo. E o mais importante, eles selecionam um líder de cada país, porque justamente quem muda o mundo são as pessoas, não a tecnologia. Mas se você não selecionar as pessoas que conseguem multiplicar, ter a generosidade de realmente se importar com a transformação da sociedade, de nada adianta você ter tecnologia de ponta. Mas quando isso chegou para você, você sentiu o peso dessa responsabilidade? Vou lá, vou aprender, mas é para multiplicar. Exatamente. Quando eu cheguei lá em 2010, eles falaram que, na verdade, a nossa missão era impactar 1 milhão de pessoas. Nossa! Que a gente pudesse, né, aplicar de maneira simples, né? Não adianta também a tecnologia ser muito complexa ou muito cara, né? A gente tem que traduzir, né, cada uma das tecnologias e processos e produtos e, na verdade, movimentos que a gente vê no mundo em coisas simples. Você sabe que uma das pessoas que mais me inspira, além da minha mãe, de mulheres como você que está abrindo oportunidade para outras mulheres poderem falar, é a doutora Zilda Arnes. Doutora Zilda Arnes, não é à toa que ela foi indicada ao Prêmio Nobel, porque ela, ensinando outras mulheres a como usar água, açúcar e sal para fazer o soro caseiro em casa, ela praticamente erradicou a mortalidade infantil. Então, ela ensinou uma coisa simples, mas de grande impacto. E ela sabia que era através de outras mulheres, através de você ensinar, orientar, educar outras mulheres, que elas poderiam multiplicar na sua comunidade, fariam a transformação. Então, Cristina, te falo com todo o coração, não adianta ter feito universidades aqui e no exterior, e muitos cursos, se a gente não conseguir se conectar com outras pessoas, não conseguir efetivamente aplicar isso, né, e transformar o mundo. Não é uma visão utópica, é uma visão real. A gente está vendo, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, que se a gente não se juntar, né, como a gente vai mudar esse ecossistema? Isso é muito bonito. É a oportunidade que todas nós mulheres podemos de começar no nosso lar, na nossa família, no dia a dia com o nosso marido, com nossos filhos, com nossos vizinhos, né? Sim. Às vezes a gente não vai nem em administração de condomínio, nem em reunião de condomínio, e esquece que na verdade aquele pedacinho tem que ter a participação de todos para melhorar. Então eu estou vendo esse momento em especial no Rio e no Brasil um exercício dessa cidadania. Agora vamos lá. Ela tem tanta coisa, ela faz tanta coisa que eu me perco, inclusive no currículo, porque eu digo, meu Deus, começa de novo. Eu quero voltar no programa. Ela foi criadora, uma das criadoras, né, do grupo de inovação da Rede Globo. Por que você teve essa ideia? Como é que foi que surgiu isso? Olha, na verdade, quando eu entrei na Globo, né, a diretora de RH do Projac tinha me pedido, né, eu sou engenheira de produção, né, então eu trabalhava muito com melhorias de processo, com desenvolvimento de processos, para melhorar o dia a dia das pessoas. E ele tinha me pedido isso, que a gente criasse algum programa que
reduzisse a jornada de trabalho, que através da melhoria de novos processos dentro do dia a dia das rotinas de gravação, que você conseguisse, né, mudar esse padrão. Que no fundo as pessoas acabavam repetindo as operações sem se dar conta, né, que poderia fazer diferente. Então a pergunta que vinha assim, dá para fazer diferente? Dá para fazer melhor? Dá para fazer de maneira mais rápida? E essas, sem perder qualidade, óbvio, mas essas são as perguntas básicas de inovação. Olha só que interessante. Justamente na época, eu fui assim, tem hora que você está no lugar certo, no momento certo, né? Foi justamente na época que começaram a surgir os primeiros programas de inovação aberta no mundo. Como assim inovação aberta? Porque a maioria das inovações ainda estavam dentro de um laboratório de P&D, ou só para cientistas, ou só dentro de universidade, e as empresas não trabalhavam isso com a força que elas têm, que é todos os colaboradores juntos. Cada um no seu dia a dia sabe exatamente, né, tem mais domínio do que uma pessoa de fora, onde pode melhorar, onde pode fazer diferente. E aí surgiu essa ideia, vamos criar um grupo para começar a discutir abertamente inovação não só tecnológica, mas de processo, trazer gente de fora, de outros institutos. Eu soube que esse grupo se reunia, inclusive, depois do horário de trabalho. Verdade. E tinha gente de todos os níveis, né? Desde pessoas com cargos mais simples até cargos mais altos, mais complexos. Como é que se dava essa mistura? Gente, porque eu acho tão interessante isso. Cristina, você pegou exatamente a essência. O mais bonito da inovação é essa mistura. Ninguém inova sozinho. Então, se você chamar para um grupo de inovação pessoas que já são da engenharia, que costumam fazer aquilo daquele jeito, o teu olhar vai continuar sendo o mesmo. Porque a gente pensa que a gente tem que ir para a universidade estudar só inovação ou fazer só um curso de tecnologia. Não. Houve uma mistura. A mistura vai justamente na troca de ideias, na troca de informação. Na hora que você coloca todo mundo junto e misturado de diversas áreas, na hora que eu junto alguém de design com alguém de tecnologia, alguém de produção de arte com alguém de computação gráfica, enfim, quando você começa a misturar, olha, tinha gente da área de suprimentos. Eu lembro que teve um caso concreto. Isso que eu ia te perguntar, eu quero um exemplo concreto. Houve resultados dos quais você realmente se orgulha hoje? Sim, você falou, nós começamos com 9 pessoas voluntárias. O RH falava assim, mas que horas eles vão trabalhar? Eles realmente trabalhavam uma vez por semana no encontro que a gente fazia. E em um ano tinha 1.800 pessoas. Olha, por quê? De diversas áreas, porque eles viram que aquilo era um espaço aberto, sem filtro, sem censura, que todos poderiam criar seu grupo. Eram células, que a gente chamava, com pessoas de diferentes áreas. E aí eles discutiam as soluções possíveis, eles desenvolviam os protótipos, apresentavam isso para o restante dos outros grupos e dava certo. E não era uma questão de ter disponibilidade de tempo ou de dinheiro, às vezes era justamente criar esse ambiente de colaboração, esse ambiente de troca de informação. Liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento, de falar que todos podemos inovar, não precisa ser Einstein, né? Então, caso concreto, vou te dar. Na época, tinha uma novela chamada Avenida Brasil. Sim. E que tinha aquele lixo, lembra? Era um lixão, era um lixão limpo, mas era uma área enorme. Quando a novela terminou, precisava ser recolhido todo aquele lixo para poder dar espaço a uma outra novela que ia entrar. E quando eles foram ver, só de caminhões, eles iam gastar 3 milhões de reais, né, na época. Para poder, dinheiro. Porque era uma área muito grande para recolher aquele lixo todo. Esse analista de suprimentos trabalhava conosco no Inove e falou assim, gente, será que não dá para fazer diferente? Será que a gente não consegue inovar nesse processo? E aí, ele chamou todo mundo, começou a discutir, aí eles foram pesquisar na internet e viram que tem empresas que elas mesmas recolhem o lixo porque eles reciclam e reaproveitam de amanhã. Tem empresas que reutilizam isso para outros produtos, passaram, por exemplo, muitas lonas, coisas assim, viraram produtos para dentro da própria Rede Globo, né, bolsas, etc, as coisas que podiam fazer. Teve uma outra empresa que eles descobriram que
misturava o lixo restante e transformou em asfalto. Então, no fundo, eles não gastaram nem um centavo. Eles economizaram 3 milhões. Uma ideia simples trouxe uma grande economia para a empresa. Tá vendo você aí? Não fica se censurando, não. Põe suas ideias no papel e analisa, conversa. De repente elas dão certo, sim. Faz como eu tô aqui, olha, eu falei para ela, tenho muita experiência, mas eu tô nervosa e é um nervoso bom de recomeçar, de se reinventar. E eu queria, ela faz, como eu disse no início, ela faz muitas coisas. Ela tem uma empresa que se chama Makers, é isso? Não, tem uma Ions. A Ions é uma empresa de inovação, de consultoria e inovação. E, na verdade, hoje eu também sou presidente do Conselho de Empreendedorismo da Câmara Rio. Então, eu apoio o Rio de Janeiro e os empresários do Rio, né, para que todos possam começar a fomentar esse empreendedorismo, né? Você pode fomentar mesmo dentro da empresa, como você vê, todos nós podemos ser empreendedores, ou individuais, ou dentro de uma empresa, ou criando uma outra empresa. Essa era uma ideia que eu queria muito que você passasse para o nosso público. O empreendedorismo, ele está em qualquer momento da vida da gente. Sim. Como? Explique isso pra gente. É uma cultura, é um mindset. Você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, não para citar como referência, só um exemplo. As crianças desde pequena, na escola, né, como você está vendo aqui nessa escola, elas exercitam isso. Elas vão vender limonada para poder fazer uma atividade na escola, elas organizam festas, elas começam a exercitar, elas trocam, então elas começam a exercitar esse conceito de que se eu quero criar algum resultado, eu posso produzir sozinho ou com um colega e criar um modelo, né? Porque de qualquer maneira, em tudo que se faz, de alguma maneira você tem que vender o que você faz, né? E vamos dizer assim, normalmente as pessoas perderam essa atitude empreendedora, né? Eu lembro que quando eu trouxe o Muhammad Yunus para o Brasil, que é o prêmio Nobel, né, que montou lá o Bangladesh Bank, que é o Banco dos Pobres, pai do microcrédito, ele falou assim, olha, a gente no fundo, cada um de nós pode gerar a sua própria renda. Então ele falava assim, não é assistencialismo. Eu quando dou o crédito para uma dona de casa e ela começa a produzir um brigadeiro em casa e começa a ver que o trabalho dela pode ser multiplicado e gerar renda e melhoria para a família, isso é um empreendedor nato, um empreendedor raiz que a gente fala, né? Então hoje obviamente tem startups que são empreendedores que usam alta tecnologia, que são escaláveis, mas dentro do ecossistema todos os padrões de empreendedorismo são bem-vindos, inclusive dentro da empresa. Porque se hoje você quer um funcionário, você quer um funcionário que pensa, que toma uma decisão, que vê que pode fazer melhor, que não fica esperando, né, alguém falar assim, faça assim ou faça assado, que constrói a empresa junto com você. Então isso é uma atitude que nós temos que começar a incluir isso desde pequeno nas escolas, com os nossos filhos, para que o Brasil, na verdade, tem já uma veia criativa muito forte, com a mixigenação. O que a gente precisa é fazer com que essa criatividade se transforme justamente em ação, em novos produtos, em novos serviços, em novos negócios. Que bacana. Agora, eu queria que você falasse para essas pessoas que estão nos assistindo, que querem empreender, gente que talvez não tenha dinheiro, talvez ainda não tenha apoio, a mulher está em casa, mas tem criatividade, tem vontade. O que você acha que ela deve fazer? Olha, é muito importante, hoje a internet abre essa janela gigante para o universo. Ela pesquisar, primeiro ela tem que ver coisas que ela gosta, que ela já tem habilidade, né? Porque no fundo, se você faz alguma coisa que você gosta, não é trabalho, verdade, é vida, vira, né? Traz energia. Traz energia, né? Então ela buscar alguma coisa que ela gosta, pesquisar o que já tem. Será que isso já tem no mercado? Quem já está fazendo isso? Será que o que já estão fazendo realmente atende o que o consumidor quer, né? Aí ela começar a perguntar efetivamente para algumas pessoas, né? Bem, se eu fizesse uma mochila que pudesse carregar, além dos livros da escola, etc., pudesse, na verdade, diminuir o peso para não machucar as costas do filho, né? né? E pensei assim, assado. Você compraria? Então a gente chama de validação.
Antes de você investir, você tem que validar a sua ideia. Né? Então você valida e fala assim, não é que tem umas 100 pessoas aqui que comprariam se eu fizesse? Tá vendo? Aí você já tem um negócio. Já. E aí você chama alguém para dividir isso, né? Para você, uma produzir, a outra vender, né? Monta a sua equipe, cria na internet um sitezinho ou coloca o teu produto em algum site que já tem outras vendas. Você vê que o Mercado Livre hoje é um marketplace de vários produtos, né? Se você não tiver dinheiro agora para criar o seu próprio site, você coloca lá. E amiga, o segredo tá depois na qualidade, no atendimento, de como você se comunica com o cliente. Então, oportunidade, gente, o Brasil é o país da oportunidade. Tem milhões de alternativas que a gente pode fazer aqui que ainda não começaram a ser feitas. Tem muita coisa para inovar no Brasil. A crise não te preocupa? Não me preocupa. Não nesse sentido? Não nesse sentido. A crise me entristece, porque você vê que algumas consequências da crise é a violência, às vezes uma insegurança, às vezes um negócio que já existia, que não conseguiu se renovar, que não conseguiu renovação, buscar, né? Palavra importantíssima nesse momento. Renovação. A gente tem que estar o tempo todo se reciclando. A gente não é mais concorrente só da loja do lado. A gente é concorrente do mundo, do universo. Às vezes até da pessoa que mudou de comportamento, né? O ser humano está mudando as suas necessidades ao tempo todo. Então você tem que estar ligada nisso. Tem que estar o tempo todo ouvindo o seu cliente para você entender essas mudanças e antecipar a elas. E aí, o que me deixa triste é isso, de às vezes o pessoal começar a não acreditar que é possível e aí leva todo mundo pro buraco. Porque na hora que a gente faz uma força motriz, não tem para ninguém. Você vê, existe uma rua aqui no Rio, todo mundo sabe, a famosa Rua dos Lustres, não é isso? Lá em São Cristóvão. Gente, tem mais de 20 lojas, mas eles são concorrentes? Não, eles correm junto. Como tem uma loja atrás da outra, todo mundo sabe que ali é a maior concentração desse tipo de produto e todo mundo vai lá, virou uma referência para todo o estado. Então é isso, nós temos que buscar ser referência no que a gente faz, que com certeza tem mercado. Sinceramente, eu outro dia estava conversando com o CEO do Aquarrio, né, que acabou de montar ali no Porto, Marcelo Spillman. Como é que, mesmo reduzindo o turismo no Rio de Janeiro, todos os números dele estão positivos? Por quê? É um case de sucesso. Como? Porque é isso, ele construiu dentro daquele negócio uma base de atendimento, de serviço, o tempo todo ele está falando com as pessoas, criando programas diferentes. Olha, tem a noite no aquário para os estudantes, para os jovens, tem pesquisas, entendeu? Ele foi multiplicando as oportunidades para que cada um que fosse visitar, visitasse de novo de uma outra maneira, né? Aproveitando aquele espaço ao máximo e multiplicando aquele conhecimento. Então você tem que criar experiência. Quando alguém vai no seu negócio, ela tem que gerar um impacto positivo, uma lembrança, uma memória para fazer você voltar. Sim. Ou seja, você tem que acreditar em si mesmo, colocar a sua própria energia, porque se tem uma coisa que ninguém mais tem, é a sua própria energia, o seu talento próprio. Isso ninguém mais tem no mundo, né? Gente, é o fato de sermos únicos. Somos únicos, todos nós temos talento, todos. Eu lembro no MIT, o Howard Gardner fala que nós temos 9 múltiplas inteligências. Você tem inteligência musical, outro tem inteligência espacial, outro tem inteligência numérica, né, que é a lógica, outra tem inteligência linguística. Todos nós temos inteligências e capacidades. Nós temos primeiro realmente acreditar e colocar esse talento à prova. Não adianta só sonhar. Se você sonha e não faz, não acontece, né? Você tem que ir fazendo, e quanto mais você faz, mais você aprende, mais você melhora e mais você vai construindo o seu mundo. E aqui no Brasil falta isso, as pessoas acreditarem. Todos têm capacidade de transformar, e você vê inúmeros exemplos aqui no Brasil de pessoas que do nada viraram a referência. Há pouco tempo ganhou uma menina daqui do Rio de Comunidade o prêmio, né, de maior grafeno, maior pesquisador de grafeno do mundo. Olha, eu gostaria de conversar horas e horas com você. Espero que você possa voltar outras vezes, a gente
enfim, está sempre falando sobre esse tema, porque sempre há novidades nesse assunto. Muito obrigada por ter sido a minha primeira entrevistada nessa nova fase. Você vai ter muitas entrevistas, porque aqui nós temos mulheres fantásticas, empreendedores, que sim, você está abrindo oportunidade de cada um contar a sua história de sucesso e inspirar outros. Eu queria, inclusive, convocar todo mundo, porque eu fundei em outubro de 2017 um movimento Juntos pelo Rio, em que empreendedores, empresários, governos, gente de universidade, investidores, todos juntos, né, discutindo as soluções de cada um dos setores. Não adianta olhar para trás, de quem faz culpa, onde tem solução, e tem. E se tem solução, como podemos ajudar a potencializar para que nós possamos melhorar a nossa cidade, melhorar o nosso estado, melhorar a nossa vida. Então, quem quiser, Juntos pelo Rio, se cadastre lá, veja eventos que tem, né? A Cristina já participa, é uma honra. Mulheres do Brasil também, ela estava comigo no Núcleo Rio. E vocês se conectando, colaborando uma com as outras, as oportunidades aparecem. Exatamente. Se o Rio melhora, melhora para todo mundo, melhora para o país, né? É bom a gente se ver não como concorrentes, como você frisou, mas como unidades. Vamos nos juntar para ver esse país melhor. Gente, a gente precisa... Eu acho que... Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Eu já morei fora do Brasil e eu repito isso sempre. Tenho muito orgulho de ser brasileira e eu acho que nós temos características, qualidades que nenhum outro povo tem. Mas enfim, isso obrigada, é muito... Gente, obrigada. Isso é um outro papo, né? E muito obrigada mesmo pela sua presença. Obrigada, e você Cristina, se inscreva no canal, mande perguntas, ideias, sugestões, porque esse canal é para você que quer empreender, que quer colocar suas ideias, seus talentos aí no mundo pra gente. Então até a próxima. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Ficou lindo, você fala muito bem, vai sair instantaneamente, né? Tô sentada. Tem que fazer aquele trecho porque eu vou editar. Vou tentar, vou editar. Ai, gostou? Adorei. Ai, que fofinho. Muito bom. Que realmente o universo continue a te iluminar. É uma missão muito importante. Eu queria falar mais, mas você acredita que o tempo... Não, eu falei makers na hora que eu errei, não porque eu ouvi você falando em maker. Então, aqui eu fiz o trabalho do maker, né? Na verdade, eu invisto em 2 startups de educação. Mas eu acho melhor a Regina falar do que eu falar. Melhor. Aí a gente focou em inovação, em novas tecnologias, em desenvolver pessoas. Eu achei tão legal, em criar empreendimento. Então, assim... Eu acho que o legal, nesse momento, não é nem eu divulgar meus negócios, né? Eu podia falar da Montenegro Carnes que eu acabei de fundar. Mas acho que legal, eu ia falar isso. Não, mas... É isso. As pessoas verem que é genuíno. Porque senão as pessoas vão achar que você... Que eu tô pagando... Você sabe que eu não fiz esse programa? Porque antes... Por uma série de coisas, mas assim, eu acho que tudo vem na hora certa. Mas eu me lembro de um cara falando isso pra mim. Cristina... Essa ideia é ótima, mas cobra de cada empresa. Eu falei, não. Hoje em dia existe o que eles chamam de post patrocinado, né?